O Jardim da Literatura. Escritores e poetas de língua portuguesa. O Jardim da Literatura, com Alexandre Caratão. O poemeto nascera alguns anos antes. A sua autora talvez pensasse que tudo acaba quando chega a hora, e escreveu assim: Depois, a luz foi-se apagando, a alma foi subindo, o corpo foi baixando e o cavalo de fôlego, em linha reta, lá vai rumo ao sul, na direção da seta. Era uma despedida antecipada de uma poetisa que, quando fizera 50 anos de atividade literária, merecera de David Mourão Ferreira estas belas palavras. Ela foi a primeira neste país de musas sorumbáticas e de poetas tristes a demonstrar que o riso e a alegria também são formas de inspiração, que uma gargalhada pode estalar no tecido de um poema, que o sol ao meio-dia, olhado de frente, não é um motivo menos nobre do que a lua à meia-noite. Foi a propósito do momento em que assinalara aquela data, em 1950, e avisada era Fernanda de Castro, nascida em Lisboa em 8 de dezembro de 1900, dia consagrado, aliás, a Nossa Senhora da Conceição. Morreria 94 anos depois, no mesmo mês de dezembro, mas no dia 19. O seu nome inteiro era Maria Fernanda Teles de Castro e Quadros Ferro, casara com o jornalista e escritor António Ferro, muito ligado ao Estado Novo, o regime de Salazar. Desse casamento nasceram 2 filhos, António Gabriel de Quadros Ferro, ensaísta e filósofo, e Fernando Manuel Teles de Castro e Quadros Tavares Ferro, que também venceu na vida. Foi avó de uma outra escritora, esta atual, contemporânea, Rita Ferro. A sua obra abrange o teatro, o romance, principalmente a poesia e a literatura infantil. Traduziu Pirandello, Ionesco e Rilke. E escreveu o argumento de um filme chamado Rapsódia Portuguesa, realizado em 1958 por João Mendes. Como são muitos os títulos, limito-me a lembrar apenas Náufragos e Pedra no Lago, para o teatro, Antemanhã, o seu primeiro livro de poemas em 1919, o romance Maria da Lua, que mereceu o prémio Ricardo Malheiros. Aliás, ela foi a primeira mulher portuguesa a receber este prémio da Academia de Ciências em 1945, 25 anos depois de ter tido outro prémio do Teatro Nacional Dona Maria II, com a peça que referi há momentos, Náufragos, de 1920. Em 1969 foi-lhe atribuído o Prémio Nacional de Poesia. Malgrado as dores sofridas, ela viveu mais de 3 anos acamada. Fernanda de Castro, seu nome literário, foi sempre senhora de boa disposição e a sua poesia refletia o cotidiano, como este soneto a que deu o nome de Urgente. Urgente é construir serenamente, seja o que for, choupana ou catedral, é trabalhar a pedra, o barro, a cal, é regressar às fontes, à nascente. É não deixar perder-se uma semente, é arrancar as ortigas do quintal, é fazer de uma rosa o roseiral, sem perder tempo, agora, já, é urgente. Urgente é respeitar o amigo, o irmão, é perdoar se alguém pede perdão, é repartir o trigo do celeiro. Urgente é respirar com alegria, ouvir cantar a rola à cotovia e plantar no pinhal mais um pinheiro. Este soneto foi publicado em Poesia 2, editado em 1969. Escrevia com um otimismo. Esteve sempre interessada no que se passava à sua volta. Com o marido e com os outros autores do seu tempo, fundou a Sociedade de Escritores e Compositores Portugueses, que hoje se chama Sociedade Portuguesa de Autores. Fundou entusiasmada, na sua dedicação às crianças, a Associação Nacional de Parques Infantis, de que chegou a ser presidente. Não resisto à leitura de curtos extratos de uma carta que Fernanda de Castro escreveu
a seu marido António Ferro. Hesitei muito antes de escrever esta carta. Noites a fio, adormeci a pensar, escrevo, não escrevo? As palavras não adiantam muito e não esqueço aquele dia em que disseste: falas, mas de ti não dizes nada, e ficarias muito surpreendida se eu agora te dissesse que és comunicativa, sincera, mas que no fundo és ferozmente secreta. Não, António, não ficaria surpreendida porque sei que até certo ponto é verdade, mas se digo pouco é porque sei pouco, muito pouco de mim. Tenho invisível na testa uma pinta vermelha. Por debaixo das grosseiras roupas ocidentais, uso colado à pele um sari de imponderável seda que julgo azul pálido. O fado castiço corre-me nas veias como um bálsamo e um veneno. E ainda a Alzíria, onde nasceu e se criou a minha avó materna. Isto, sem falar naquele pequeno cofre de segredos que eu tenho, que todos temos, no mais profundo do nosso subconsciente, naquela caixinha de surpresas onde se amontoam sem ordem, sem coerência, reminiscências, miragens, sonhos nunca sonhados, intuições, atavismos, recalques e muitas outras coisas sem nome. Em 1990 dita o seu último romance, já não consegue escrever e vive acamada. E em 1993 morre a sua amiga Natália Correia a 16 de março. 5 dias depois é a vez de seu filho António Quadros. O desgosto fere-a profundamente. Nunca recupera. Em 94 deixa a 19 de dezembro, naturalmente, de viver. Ficou apenas a sua obra, que a maioria ignora. O Jardim da Literatura. Escritores e poetas de língua portuguesa. O Jardim da Literatura, com Alexandre Caratão.